boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 25 de outubro e está começando mais um RP Notícias. Vocês acompanham o nosso programa pelas nossas redes sociais e aqui pela TV Rio Preto, canal 7 da NET. Comente, curte, compartilhe, deixe a sua sugestão de pauta. A sua participação é muito importante para nós. Eu sou Bia Menegildo e o RP Notícias está no ar. E a gente começa o RP Notícias desta quinta-feira chuvosa, com notícias direto da redação do Jornal de Hoje com a Thaís Lobato. É com você, Thaís. Boa tarde, Bia. Boa tarde, internautas do Jornal de Hoje e telespectadores da RP Notícias. Nos destaques desta quinta-feira, um estudante de medicina veterinária foi esfaqueado e morreu em uma festa nesta madrugada no Jardim Alto Alegre, em Rio Preto. Outros 2 estudantes foram atingidos pelos golpes de faca. De acordo com o boletim de ocorrência, Felipe Augusto Horta de Oliveira, de 25 anos, participava de uma festa de estudantes de uma faculdade. Embora muitas pessoas não saibam, mulheres que foram diagnosticadas com câncer de mama podem solicitar junto ao INSS alguns direitos, como auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Para receber um dos benefícios, as pacientes precisam ter contribuído ou contribuindo com o INSS. Segundo o levantamento da Secretaria da Previdência, em 2017, 21 mil auxílios-doenças foram concedidos a mulheres com câncer de mama. E o secretário da Educação do Estado de São Paulo, João Cury, visitou Rio Preto ontem para anunciar a reforma de 2 escolas estaduais. As obras da rede elétrica para completar as instalações da escola Monsenhor Gonçalves começam hoje. A verba destinada foi de R$ 110 mil. Para a escola estadual Professor Antônio de Barros Serra, a verba foi de R$ 829 mil para a cobertura da quadra esportiva. E 1.235 famílias vão integrar o módulo 4 do residencial Vida Nova Fraternidade 2, na região sul de Rio Preto. O lançamento de abertura do novo residencial foi na tarde desta quarta-feira, no prédio da Prefeitura. O empreendimento será construído pela Pacaembu Construtora, em parceria com a Prefeitura de Rio Preto e a Caixa Econômica Federal. E o Ministério do Trabalho revelou ontem que 1.085.000 trabalhadores que recebem até 2 salários mínimos ainda não sacaram o abono salarial de 2016. O prazo do saque originalmente acabaria dia 29 de julho, mas o Conselho Deliberativo de Fundo de Amparo ao Trabalhador prorrogou a data para o dia 28 de dezembro. E na previsão do tempo, a mínima é de 21 graus e a máxima é de 25. O dia segue nublado e com pancadas de chuva a qualquer momento. Obrigada, Bia, obrigada a todos e até amanhã. Muito obrigada, Thaís, por trazer as principais notícias do dia. Bom, nesse momento chove, nós estamos aqui na Boa Vista, perto da Basílica, e aqui está chovendo, está caindo alguns pinguinhos, uma garoa gostosa. Bom, a Thaís comentou do estudante de medicina veterinária que morreu na madrugada de hoje, né? Ele é o Felipe Augusto Horta de Oliveira, ele morreu no local, e a gente tem a informação também de um amigo dele que está em estado grave, ele está internado no hospital de base, está passando por procedimentos, ainda não tem previsão de alta, e um outro amigo que estava junto com ele, que teve apenas ferimentos leves, foi atendido no local e já foi liberado. Né? As testemunhas que estavam no local contaram para os policiais que o grupo de estudantes estava sendo encarado por outro grupo. Né? Eles já entraram na festa com uma certa confusão, depois que eles saíram, né, já do lado de fora da festa, houve o ataque de um dos grupos, né? Os 2 grupos entraram numa discussão e acabou levando a vida de Felipe Augusto Horta de Oliveira, de 25 anos. A gente também tem a história de um homem de 21 anos que foi baleado com 4 tiros durante a madrugada de hoje, no bairro João Paulo II, em Rio Preto. A vítima contou à polícia que estava na frente de sua casa, estava ali na rua, né, quando 2 homens passaram, né, com uma moto. O garupa estava armado e atirou. A vítima teve diversos ferimentos ali, foram 4 tiros que acertaram nela, nenhum tiro fatal, né? E foi constatado que ele já tem diversas passagens pela polícia, inclusive por tráfico de drogas. A polícia ainda não tem pista dos criminosos. E a gente está falando todos os dias aqui do Dia Nacional do Livro, que é na próxima segunda-feira, e também das atividades da Biblioteca Municipal de Rio Preto, né, para as atividades das leituras, né, vai até sexta-feira, vai até amanhã. Né? Hoje, inclusive, né, daqui a pouco tem contação de histórias. A sessão
da história da Hora do Conto vai ser com a Áquila. Ela é uma contadora de história da companhia Áquila, etc., né, que ela vai contar a história Severino Faz Chover, para as crianças da Escola Municipal Álvaro Angeloni, né, que vão estar acompanhadas dos pais. E a gente também está falando aqui todos os dias de interdições parciais de trânsito para a instalação dos corredores de ônibus, né? Hoje, né, até às 3h30 da tarde, é na rua 15 de novembro com a Siqueira Campos, que está parcialmente interditada, e amanhã, a partir das 8 horas da noite, o cruzamento das ruas Saldanha Marinho com a Voluntários de São Paulo, né? Então, para quem precisa passar por aquela área, sai um pouquinho mais cedo de casa, vai um pouquinho mais tranquilo, e para quem puder evitar, favor evitar. Bom, a gente começou hoje falando um pouquinho mais, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Dia do Dentista. Eu estou recebendo aqui a doutora Patrícia Garani Fernandes, ela é professora de periodontia do curso de odontologia da UNORP. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Bia. Boa tarde a todos. Bom, a gente veio aqui falar um pouquinho sobre um tratamento essencial. Inclusive, é prevenção de outras doenças, né? A saúde começa pela boca. Exatamente. Primeiramente, eu quero cumprimentar meus colegas dentistas pelo Dia Nacional do Dentista hoje. E a prevenção é o começo de tudo, né? O ditado, ele é antigo, mas é verdadeiro. A saúde começa pela boca e nós, inclusive pela saúde bucal, podemos prevenir outros malefícios que podem acarretar a nossa saúde, como, por exemplo, diabetes, a pressão arterial alta, a hipertensão arterial e outros malefícios. Eu acho que o grande problema hoje do dentista é o medo. Acho que muita gente ainda tem medo do dentista, não é isso? Exatamente. Na verdade, esse medo é histórico, né? Devido ao posicionamento, o motorzinho chato do barulho da broquinha, mas hoje nós temos tecnologias inovadoras, motores mais silenciosos, principalmente também em relação à anestesia. Nós temos anestésicos inalatórios, analgesia inalatória, anestésicos tópicos, inclusive já temos um equipamento que faz a anestesia sem a agulhinha, a tão temida agulha. É um equipamento moderno que faz injeção do anestésico através de uma pressão. Então o paciente não precisa nem receber a agulhada. Quer dizer então que não precisa mais ter medo. O paciente não ia ao dentista porque tinha medo de injeção. Agora acabou, né? Agora acabou. Não tem desculpa. Não tem mais desculpa. Bom, e você pode contar pra gente um pouquinho quais são os principais alimentos que prejudicam os dentes? Sim, os principais alimentos que são cariogênicos, aqueles que elevam os dentes a ficar cariados, são os alimentos que contêm açúcar, né? Os doces principalmente, mas também alimentos derivados de outros carboidratos, farináceos, por exemplo, salgadinhos, esses que a criançada adora, eles também contêm uma parcela grande de açúcar e de outros componentes que fazem com que as bactérias que ficam na nossa boca fermentem esse resíduo alimentar e proporcionam através de ácidos o desgaste do esmalte do dente. E assim o buraquinho começa a aparecer no nosso dentinho, né? O orifício, quando tem a instalação, então, do processo da cárie. E se deixar sem tratar, fica pior. Exatamente. A cárie é um processo evolutivo, precisa fazer o tratamento, colocar a restauração, porque se não tratar, evolui para a polpa do dente, para o nervo do dente. E além de ser doloroso para o paciente, porque dói, né? Fica custoso também, porque é um tratamento que vai onerando, vai ficando mais caro, conforme vai ficando mais elaborado e mais difícil de tratar, né? Então, para a gente saber, assim, o problema, para pegar o problema no começo, vamos dizer assim, né? Para resolver o problema no começo, quando que a gente tem que ir ao dentista? O ideal é que você, por exemplo, vamos falar desde a primeira infância, desde quando aparecem os primeiros dentinhos, em torno de 6 a 8 meses, é legal que a mãe já leve esse pacientinho ao dentista. Então, o odontopediatra é a especialidade que trata das crianças, ele já tem todo um aparato que vai fazer a prevenção, com profilaxias, limpeza nos dentinhos, aplicação de flúor, né? E orientações sobre a alimentação. E ensinar a mamãe também a fazer isso em casa. Ensinar a mamãe também fazer isso em casa, exatamente. E depois, na idade escolar e na idade adulta, sempre o ideal é visitar o dentista regularmente. Tem pacientes que precisam ir a cada 6 meses, mas tem pacientes que têm propensão maior a doenças do dentinho, da cárie e doenças gengivais. Então, o ideal é que esse paciente consulte o seu dentista a cada 4 meses, 5 meses. Se você sempre estiver em contato, fazendo as manutenções, o próprio dentista vai elaborar um plano de tratamento e dizer para cada paciente qual é o tempo ideal da sua consulta de manutenção.
Entendi. A questão, então, da extração hoje, com tanta tecnologia, se tornou uma exceção. Tirar um dente hoje é exceção. Na verdade, nós, com toda a tecnologia, nós tentamos preservar o dente o maior tempo possível na boca. Mas, quando infelizmente, ou por um trauma, ou por uma doença muito exacerbada, e a gente precisa remover o dente, extrair o dente, existe a implantodontia, que são os implantes ósseo-integrados, que são substituídos, os dentes são substituídos por implantes e podem reabilitar o sorriso e a função mastigatória do paciente. Então, não tem desculpa para ficar sem dentinhos. Não tem desculpa para ficar feio não também, né? Não tem desculpa para ficar feio, tá exatamente. Dá para tratar tudo ali, né? Exatamente. Bom, doutora, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui. Gostaria de parabenizar pelo seu dia. Esses dias foi dia do professor, Exato. Hoje é dia do dentista, então você comemora tudo ali praticamente junto. E eu queria que você deixasse um recado para quem está ali em casa, que tem até um pouquinho de preguiça de cuidar dos dentes. Dá uma dica para esse pessoal que está em casa. Eu quero agradecer a presença aqui hoje. Eu quero dizer para você que está em casa que atualmente a odontologia ela tem tecnologias modernas para fazer o tratamento com muito menos dor, muito menos doloroso, a custos acessíveis. Inclusive, quero convidar toda a comunidade a conhecer a faculdade onde eu ministro aulas. Lá na Unorp nós temos uma clínica odontológica onde o paciente pode fazer todo o tratamento, os custos são acessíveis, paga-se só o custo do material. Nós temos uma agenda repleta de datas e toda a comunidade é bem-vinda para nos visitar. Tá? Então tá bom, muito obrigada. Eu viu, que agradeço, doutora? Bia. A gente vai chamar o nosso apoio cultural e vocês não saem daí que daqui a pouco a gente está de volta. Até daqui a pouco. Toda mãe sabe o que é melhor para o seu filho, não é mesmo? E olha que a gente é capaz de tudo, inclusive de decidir a qualidade da água. E é por isso que eu escolhi água mineral natural Minagem. Sua pureza, leveza e equilíbrio são diferenciais que afloram da natureza para a nossa vida. E saber a origem da água é mais importante ainda. Não basta ser água, precisa ser água mineral Minagem. Nessa, eu confio. Você já conhece a Glamour Modas? Não? Então, muito prazer! Nós estamos no ramo de moda há mais de 30 anos e desde então nos especializamos em nossos clientes. Todos os nossos produtos são de confecção própria, com tecidos nobres e corte de alfaiataria. Oferecemos um enorme leque de opções com novidades semanais e vendedores atenciosos. Trabalhamos com uma linha exclusiva de roupas em tamanhos especiais, que vai do 40 ao 60. Vem pra cá! Glamour Modas. O glamour está em você. O sabor da vida depende de quem a tempera. Então venha almoçar ou peça sua Marmitex no restaurante Ele e Ela, em Rio Preto. Há mais de 30 anos, servindo a melhor comida para você num ambiente reformulado, climatizado e aconchegante. Buffet de saladas, pratos quentes, todos os tipos de carnes e cardápio especial para vegetarianos e veganos. Fazemos festas e coquetéis durante a noite. O restaurante Ele e Ela fica na Avenida Constituição 1649, no bairro Boa Vista. Anote também o delivery 3212-9610. Restaurante Ele e Ela. Cozinhar com sabor é compartilhar amor. Na Pousada Monte Carlo, você estará bem próximo à natureza, área de lazer com piscina aquecida, passeio a cavalo, salão de jogos, pesca esportiva, piscinas de bolinha e playground também. Todo o conforto e lazer que a sua família merece. Quartos com ar-condicionado, internet e frigobar. Pousada Monte Carlo, Estrada Vicinal, Álvaro Marreta Cassiano Ayusso, quilômetro 2, telefone 17 997064412, Olímpia. Atenção! A Prefeitura de Rio Preto abriu o Programa de Pagamento Incentivado, o PPI. Quem tem dívidas vencidas ou parceladas de IPTU ou ISS, entre outras, pode ter o benefício. Inclusive as inscritas ou não em dívida ativa, ajuizadas, parceladas ou reparceladas.
Pagamento à vista, isenção de 100% dos juros e multa. Antecipação de parcelas, 30% de desconto. Adesões até 14 de novembro no Poupa Tempo ou Ganha Tempo. Consulte as condições no site da Prefeitura. E o RP Notícias está de volta e a gente segue aqui até 12:30. Não sai daí porque agora a gente vai falar sobre um pouquinho de vaidade. E um pouquinho dos problemas também que pode trazer a vaidade. A gente está aqui com a doutora dermatologista, a doutora Regislaine Souza Michelin. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Bia. Boa tarde, pessoal. Doutora, a gente vai falar um pouquinho sobre a moda, né? Isso aí tomou conta dos salões, tomou conta de todo mundo, que é a unha em gel. Realmente, Bia. O que a gente tem visto? Que tem tido uma moda muito grande em torno das unhas, porque hoje em dia é difícil a mulher que não vai para o salão toda semana fazer a unha, não é mesmo? E cada vez mais o que a gente quer? Praticidade. Então, o que a gente tem observado? Que todo mundo quer ir para o salão, quer passar um esmalte, mas que não quer necessariamente estar ali toda semana. E aí tem tido uma procura grande por conta das unhas de gel, né? E aí, o que acontece com o problema da unha de gel? Lógico que é ótimo você poder usar um esmalte, ter um brilho bonito, não descamar as pontas dos dedos, mas a gente tem que pensar no que isso pode acarretar para o paciente. Né? Então, o que a gente tem visto também é que tem algumas pessoas que são mais sensíveis a alguns produtos, que já têm determinados tipos de alergias. Alergias, né? que não são testadas no salão muitas vezes, né? Você chega ali e faz o trabalho depois que vai ter o problema, né? Isso, realmente. E muitos pacientes também já têm o problema de ter aquelas unhas sensíveis, que descamam com facilidade, que têm determinados tipos de alergia a alguns produtos. Ao esmalte, à acetona, ao removedor. Então, tudo isso é muito importante de estar observando antes de ir para o salão para estar fazendo. Né? E como esse método é feito? Você aplica um fixador inicialmente nas unhas, depois desse fixador é aplicado ali o gel, depois do gel o esmalte e depois disso tudo é aplicado um extra brilho. Depois que tudo isso é feito, as suas mãos vão para uma câmera, né? Que na verdade é de uma luz ultravioleta. Você já deve ter visto isso em alguns salões. E o problema realmente às vezes está aí. Eu sempre indico para minhas pacientes que não abrem mão de estar fazendo esse procedimento, de estar fazendo o quê? De passar um filtro solar, no mínimo 30 aí antes de ir para o salão, para estar colocando a mão lá. Usar as luvas, hoje em dia nós temos umas luvas protetores, já com protetor solar, você pode usar antes de ir, porque esse efeito, né, acumulativo ao longo do tempo que é o problema. Então, não é problema ir lá e fazer, mas é algum problema a manutenção? Porque geralmente os profissionais indicam manutenção a cada 15 dias. Isso pode ser um problema? Isso pode ser um problema realmente. O ideal é que você usasse essa unha, geralmente quando você vai viajar, quando você vai ficar mais tempo fora de casa, quando você tem um evento. Então assim, não tenho como fazer minha unha daqui 15 dias. Ótimo, então eu acho que é muito bom, é perfeito. Mas o problema é de você estar fazendo isso a cada 15 dias e todas as vezes colocando gel, né? Não dá tempo ali da sua unha, tá dando uma respirada que a gente fala, tudo bem que ali a unha é células mortas, né, não respira, né? Mas assim, é importante, pelo menos um dia antes de você tá retirando o esmalte comum, você consegue retirar um dia antes esse esmalte, antes de ir para o salão, dar uma hidratada, passar um olhinho, que isso vai fazer com que o quê? Que não descame, que não fique sensível, que não lasque tanto a unha. Diferente desse outro procedimento, que você tem que ir para o salão para poder tirar, e aí já acaba fazendo logo em seguida. E o produto que a gente, né, que normalmente eles usam para retirar no salão... Era isso que eu ia perguntar, é diferente do esmalte, que para retirar o esmalte, não é? Isso. Então, o que é feito? É usado acetato,
né? Que é um produto mais forte que a acetona. A acetona é o normalzinho. Você tem uma unha normal, você tira o esmalte com acetona. Isso, você tira em casa, você mesmo, não precisa ir necessariamente no salão. Aí para tirar a unha em gel tem que ser o acetato. Tem que ser o acetato e tem que ser feito por um profissional que conheça, né? Realmente a unha em gel. Nunca fazer esse procedimento em casa sozinho. Né? Então é usado uma lixa, porque aí vai tirar aquele brilho superficial. Às vezes eles usam até uma broca, aí que tá às vezes, né, o problema também, porque pode deixar essa unha um pouco mais sensível. Então tira aquele brilho superficial. Depois disso, você coloca suas unhas, né, ali embebido durante algum tempo nesse acetato, ou é colocado com um algodão, é deixado alguns minutos. E aí você realmente não sabe, né? De repente você tem uma alergia e isso sim pode ir fazendo o quê? Vai fazendo com que suas unhas fiquem mais frágeis, mais quebradiças. Então é um segundo problema também. Se fosse para fazer uma recomendação, para quem a senhora recomendaria a unha em gel? Para que tipo de paciente a senhora recomendaria unha em gel? Porque eu acho que o pessoal usa por vaidade, essa é a verdade. Né? Não usa porque precisa, usa por vaidade. Agora, um paciente que precisaria, que tipo de paciente que seria esse? Olha, eu acho que quem tem uma vida muito corrida, né? Apesar de hoje em dia todo mundo ter uma vida atribulada, mas isso que eu te falei, vou viajar, vou ficar fora da minha cidade, não vou ter acesso à minha manicure durante 15, 20 dias. Quero estar bem, porque a mulher é muito vaidosa, quer ficar com as unhas bonitas, não quer ter o trabalho de fazer fora do seu ambiente. Ok, mas que isso não vire rotina de toda semana tá fazendo a unha em gel, até mesmo porque o que acontece? Você acaba não vendo se tem algum problema ali naquela unha, então sempre ficar atento com a coloração esbranquiçada, coloração esverdeada, né, que pode ser por conta de bactérias, a coloração amarelada e escura, que pode ser por determinados fungos. Lembrar também que tanto a unha postiça quanto a unha em gel, às vezes quando ela começa a crescer, começa a criar determinados espaços e donas de casa, principalmente quem tem a mão, fica muito com água ali, pode ter esse tipo de problema. É comum ter esse tipo de problema? Muito comum. Hoje em dia no consultório, todas as semanas eu atendo pacientes, né, tanto mulheres quanto homens, unha dos pés, unha das mãos. A gente mora numa região extremamente quente, fungo gosta de ambiente quente e úmido, então as pessoas, né, as donas de casa, o contato direto com muita água, com produto de limpeza, ou sapatos do dia a dia que se usa para trabalhar. Então é um ambiente aí muito propício para o aparecimento tanto dos fungos quanto de algum tipo de bactérias, né? Sem contar que as unhas da gente, elas falam muito sobre a gente, né? Então sempre ficar atento, porque pode indicar uma deficiência nutricional, pode indicar algum outro problema de saúde mais sério, né? Alguma dieta importante. Então, assim, essa queixa, minha unha não cresce, minha unha é fraca, muito disso, às vezes a gente tem que investigar outras causas dessas unhas frágeis, pedir alguns exames de sangue. Então, é muito importante hoje em dia. Assim como o cabelo também, como né? O cabelo. É o que vem de dentro do corpo para fora, né? Que traz as informações de dentro do corpo, é isso? Isso. Eu sempre falo para o paciente o seguinte: às vezes quando acontece alguma coisa com a gente, né? Tanto emocionalmente, quanto alguma alteração no nosso organismo. Então, eu acho que o organismo da gente, ele é muito sábio. Ele acaba mostrando para você de determinadas formas, olha, não tem alguma coisa aqui que não está muito legal, né? E aí, se você fica de esmalte o tempo inteiro, se você faz esses procedimentos toda semana, às vezes você não se atenta a alguma alteração que está ali e que pode ser alguma coisa mais séria e mais importante. Entendi. Então, a recomendação também é para o profissional que faz o trabalho, ver um defeitinho, chamar a atenção da cliente, falar, olha, tá assim, assim,
né? Tem que procurar um dermatologista. Então, a orientação que a gente está dando aqui, isso é legal, que a orientação que a gente está dando aqui não é só uma orientação para você que tem o produto, que tem a unha em gel, para você que usa esmalte, é uma orientação para o seu profissional também, para a sua manicure, para a sua pedicure de confiança, que ela que está ali vendo e ela pode fazer essa atenção, ela pode chamar a sua atenção e encaminhar você ali, falar, né, procura um médico, e os médicos estão ali para isso. E doutora, só voltando um pouquinho na unha em gel, eu fiquei um pouco preocupada com essa questão dos fungos. Não é comum dar fungos, mas isso tem. Pode acontecer. Pode acontecer sim. Por conta disso que eu te falei. Às vezes fica algum espaço entre o gel e a unha normal. E esse espaço, ele é um ambiente propício para a proliferação ali, tanto de fungos quanto de bactérias. E mesmo com tanta química assim, ainda é perigoso. Porque às vezes o pessoal fala, mas usa acetato, passa lixa, usa esmalte. Isso tudo é uma química muito forte, mas ainda assim eles sobrevivem? Ainda assim eles sobrevivem. O fungo, a gente vê aí que ele pode, até em vidros de esmalte, tem alguns estudos que mostram que o fungo pode ficar ali durante alguns dias. Olha isso. Então, se for de uma profissional, ela passa esmalte em uma unha com fungo, ela pode até passar para outra. Pode sim. Gente. Por isso que é o ideal que você leve seu kit na sua manicure de confiança, né? Hoje em dia a gente sabe que não é só a questão de fungo, de bactérias, mas que nós temos outros tipos de doenças hoje em dia que podem ser transmitidos pelos kits de manicure, sim. Olha isso, gente. Por essa eu não esperava, eu juro que eu não esperava. E essa questão dos fungos e as bactérias também podem passar assim, de cliente para cliente dentro de um salão, por exemplo? Pode sim. Então é muito importante com que você faça sempre sua unha no mesmo local, sua profissional de confiança. Hoje em dia eu tenho muitos pacientes que já vêm encaminhado da profissional, porque ela é super atenta, ela conhece você, ela conhece sua unha, e aí a qualquer alteração que tem, às vezes o paciente chega e fala, olha, minha manicure achou que tem alguma coisa diferente na minha unha. Então isso é muito legal, né? Porque essas alterações são visíveis. Tem tratamento, né? Hoje a gente tem diversas formas de tratamento. É importante que com os primeiros sinais você já procure um especialista, né? Que não use remédios caseiros. Assim como a gente falou agora do dentista, né? Vamos ser periódico, né? Procurar com periodicidade também para não correr o risco de chegar lá de última hora e ter um tratamento muito, como é que a gente pode falar? Muito forte, né? Um tratamento muito... Isso. Com muitas consequências. Com certeza, né? Quando essa unha ela está acometida e ela tem um acometimento não tão importante, né? Que a gente classifica ali pelo tamanho da unha e o quanto ela está acometida, qual porcentagem ela está acometida, se é uma, se é duas, se são várias unhas, isso vai diferir muito o tratamento de um paciente para o outro, né? Então, assim, as unhas que são inicialmente acometidas, a gente pode tratar ali só com esmaltes, que são os medicamentos tópicos, tanto quanto tem fungo, tanto quanto tem só uma fragilidade, que ela descama, que ela fica mais frágil. É um tratamento mais longo, né? Mas é um tratamento muito eficaz. É muito eficaz. E o que eu percebo? Se tem muitas unhas acometidas e ela está com um acometimento grande, talvez a gente tenha que tratar com um medicamento via oral. Hoje em dia a gente sabe que não é todo mundo que pode tomar esses medicamentos, então sempre ficar atento, né? O paciente hipertenso, diabético, dislipidêmico, porque esses medicamentos, eles são metabolizados pelo fígado, pode ter interação com outros medicamentos que esse paciente toma, daí a importância também de não se medicar sozinho. Automedicação. A automedicação não deve ser feita. E o tratamento realmente é longo, né? Um tratamento de unha de mão aí hoje em dia é em torno de 6 meses, tá? Então, o que acontece? Às vezes o paciente não tem essa paciência e aí trata um período, para. Então, você tem que ser ali, explicar, educado, né? O paciente tem que ser educado. Você tem que ensinar ele como que ele faz. É bem isso, né? Isso. Unha de pé, um pouco mais
às vezes até 1 ano. A gente sempre controla esse paciente, se for necessário o tratamento via oral, de estar sempre pedindo os exames de sangue para saber se está tudo bem com ele, né? Função hepática, às vezes renal, para saber se está tudo em controle, porque a gente sabe que é um período longo, que tem interação com bebida alcoólica, então por isso que é importante não fazer automedicação. E hoje em dia para esse paciente que não pode tomar o medicamento durante muito tempo, nós temos outras alternativas, como laser, né? Então é para o paciente que realmente não pode estar fazendo esse tratamento via oral e que tenham tido uns resultados muito bons mesmo com a aplicação do laser 1 vez por mês no consultório. Tá certo, então, olha, fica aqui o recadinho da doutora, muito obrigada pela sua participação, viu, doutora? Eu que agradeço. Qualquer dúvida, a doutora está à disposição também, se precisar é só procurar a doutora, tá bom? Eu gostaria de agradecer a vocês também aí de casa que acompanharam o nosso programa e amanhã a gente está de volta. Até amanhã.